Olha, confesso que eu não gostaria de estar gravando esse conteúdo, mas ele é necessário. Já tem um tempo que isso está me incomodando. A minha relação com esse conteúdo também é interessante, a história que eu vou contar aqui para vocês. Serve talvez ali até de alerta. E de uma forma ou outra também, eu estou aqui me posicionando, me defendendo aí um pouco também do que seria a nossa área, né? O que eu vou fazer vai ser reagir aqui a alguns vídeos em relação a alguns profissionais ali da área de marketing que têm falado que demita ali os seus designers. Então, você não precisa mais de designers, você consegue criar tudo com IA. Beleza, ok. É a opinião deles, a gente tem que respeitar, mas eu quero trazer aqui a minha visão em relação a isso também. E, além disso, eu quero entrar dentro dos sites que eles estão construindo, né? Então, sempre tem alguma landing page para poder vender alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui também logo mais. O que é legal também comentar, que ontem o Kimura postou nos stories dele, não sei se ele postou no feed, mas eu acho que o Cássio também postou algo sobre isso, né? Eles também se posicionaram, né? E eu gostei da visão do Kimura. Ele comentou assim, olha, é a opinião dele, a forma que ele enxerga ali a profissão, o trabalho, ele consegue resolver as coisas dele com IA, tá tudo bem. Porém, ele tira o tempo dele, que ele poderia estar utilizando de uma forma muito mais estratégica para o negócio. Vamos supor que ele é um estrategista ali para uma outra pessoa. Então ele ter um tempo maior para poder ser o estrategista dessa outra pessoa e de aumentar a quantidade de vendas. Então ele tira esse tempo para poder criar coisas ali com IA. E assim, a gente sabe, cria muito rápido. Então a gente consegue um bom resultado até muito rápido. Porém, querendo ou não, tem sempre que estar ali direcionando, brifando bem, passando instruções. Depois a gente validando para saber se aquilo ali está ok. Se a gente está falando de uma página, a gente tem que trabalhar ali também o responsivo, a performance. Então, eu aqui, por exemplo, estava criando um sisteminha que é basicamente eu conseguir subir um vídeo e nesse vídeo eu publicar no Instagram, no YouTube e no TikTok. Aí, ok, com a IA a gente consegue muito rápido. Porém, foram uns 3 dias que... 3 dias de trabalho, contando ali que eu comecei domingo, aí depois eu peguei um pouco à noite, durante a semana. Então, assim, no total seria mais ou menos ali umas 24 horas de trabalho, umas 20 horas de trabalho, que eu poderia estar criando outra coisa. Então, só para entender que por mais que a gente consiga criar rápido, esses caras também, eles conseguem criar rápido, eles estão tirando tempo que poderia estar criando outras coisas, poderia estar focando em outras coisas. Então, é mais ou menos essa a minha visão. E eu tive uma reunião também recentemente, que foi até interessante estar comentando, onde eu perguntei para esse cliente, falei assim, cara, legal, vamos fechar esse projeto aí, vamos para frente. Um projeto bem interessante, logo mais, se tudo correr bem, eu quero estar comentando sobre ele também, principalmente lá no meu Instagram. E aí, eu perguntei, cara, e aí, né, tal, por que vocês preferiram fazer aí com uma empresa, né, com a Insane, do que fazer internamente com IA? Que até o projeto ele envolve IA, né? Ele comentou, cara, eu sou o desenvolvedor. O meu time é um time de desenvolvedores. Então, aqui a gente tá tranquilo com essa parte de código e usar IA para poder gerar código. Porém, quando a gente vai para a camada de design, eu não sei dizer se o que eu estou criando ele tá legal, tá bacana, tá alinhado, tá conectado com a marca, vai transmitir uma imagem boa do produto, vai ter um aspecto ali que diferencia ele também de outros produtos. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Então, por isso que o design ele continua sendo importante, o designer profissional continua sendo importante, assim como o design também ele continua sendo ali um diferencial competitivo. Legal? Infelizmente vamos reagir a esse vídeo, é o primeiro vídeo nesse formato, eu gostaria muito da opinião de vocês aqui nesse conteúdo. Já deixa o like também, se inscreve se você não tiver inscrito. E eu sei que esse tipo de conteúdo que a galera tem compartilhado gera até uma ansiedade. Então eu tenho discutido isso com algumas pessoas e as pessoas estão ansiosas sem saber como que vai ser o futuro da profissão, se vai ter uma profissão, né? Porém, eu sigo otimista. Tô gravando aqui um conteúdo onde eu falo ali sobre a questão do 3D, da gente poder agora manipular o 3D com IA. E eu vejo como a IA está ali desbloqueando novas habilidades, ou então alguma coisa que a gente não conseguia fazer, agora a gente consegue fazer. E você sabendo manusear, você sabendo conduzir a IA, o resultado do seu trabalho, ele cresce exponencialmente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso evento no dia 19 e 20 de setembro. Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever e conhecer toda a nossa metodologia. Ver muito mais também sobre essa minha visão em relação ao mercado, que eu acredito que vai servir para poder abrir a sua mente, você entender que
tem muitas oportunidades, o mercado está aquecido, isso é claro na minha visão, e conseguir criar cases como esse, que é o que faz também a diferença ali no seu portfólio. Dia 19 e 20 de setembro, o link vai estar aqui na descrição. Beleza, vamos lá. Vou colocar o som aqui. Aqui no ecossistema, há 1 ano atrás. E hoje em dia a gente tem um. Calma aí que ele falou que tem... Ó, vamos lá, são A gente tinha 8 designers aqui no ecossistema há 1 ano atrás. E hoje em dia a gente tem um. Só tem um, porque eu tenho benevolência com quem ainda não entendeu de mexer esse trem do GPT. Então vamos lá, ele tinha 8 designers e ele baixou para 1 porque ele tem benevolência. Porque eu, Luiz, peço 0 coisa para designer. Tipo, não tenho. A última coisa que eu pedi faz 2 meses e meio e eu me arrependi. Ó, eu também como empresário, e vamos lá, vamos ver os dois lados, né? Então ele tinha 8 e aí ele falou que não pede mais coisas para designers, porque provavelmente ele se frustrou. Ele pedia, talvez demorava demais, não entregava da forma que ele esperava. Então ele puxou essa responsabilidade para ele. E tem uma pessoa ali que deve estar com bastante demanda, né? E aí nunca mais eu peço nada para designer na minha vida, em nome de Jesus. Porque olha só, essa página aqui. Ele é estrategista, ou era, não sei, do Pablo Marçal. Então ele tá falando aqui de uma página. Vamos lá. Se você quer melhorar o designer dela, sobe tudo lá, por favor. Se quiser melhorar o designer dela. Se eu quero melhorar o design dela, olha como é que eu faço. Eu chego no GPT, que pra mim hoje é o meu designer preferido. Eu chego, tiro um print disso e falo assim, GPT. Ele tá chamando o GPT do designer favorito dele, uma ferramenta. Tô achando essa identidade visual fraca. Me ajuda a melhorar? Haja como um especialista em branding, não sei o que e tal. Olha a narrativa, faz isso, refaz o branding desse negócio. O GPT vai lá e refaz, eu falo assim... É aquela história, né, de você pedir para poder criar um conteúdo e haja como um especialista em copy, senior, que não sei o quê. Faz a foto dessa primeira dobra, que eu vou jogar essa primeira dobra lá no Lobo para ele fazer igual. Aí eu jogo no Lobo, ficou prontinho, fica o design lindo, do jeito que eu quero. Ou seja, eu não preciso de... Aqui tem um ponto importante. Ele falou que fica do jeito que ele acha que é lindo e tudo mais. E aqui tem eu acho que é um ponto importante, né, que eu não tenho discutido com empresas que querem fazer 100% ali com IA. Assim, às vezes a gente fala assim, cara, eu vou, ao invés de continuar um contrato aqui, vou fazer internamente aqui com IA. Não discuto e também não teria nem que discutir com ele, né, porque ele entende que aquilo ali que a IA tá entregando tá o suficiente, tá bom. Então não é o tipo de cliente, não é o ICP, né, acho que é o ICP ideal aqui para a gente poder trabalhar. E talvez não seja nem para quem quer ter ele como um cliente, né? Um designer quer ter ele ali como um cliente, então prestar serviço para ele. Porque ele não vê o valor do nosso trabalho que vai além só do que é uma tela. Então, para ele, uma tela bonita, que ele diz ali ser bonita, né? Mesmo a gente sabendo que tem cara de A e tudo mais, ele diz que aquilo ali está sendo suficiente. Design mais. A gente tinha 8 designers aqui no ecossistema. Beleza. E aí, a minha relação com esse conteúdo é que eu fui no evento. E aí, ir no evento dele me custa ali me custou mais ou menos uns R$1.500. A treta, o ruim dessa história, né, é que me custa os R$1.500, né, mas é que na hora que ele já falou isso, que ele falou assim, cara, você não precisa mais de designers, ele não falou exatamente com essas palavras, né, mas dentro desse contexto aqui. Porque você consegue fazer diretamente ali com a IA, e aí ele dá mais ou menos um caminho, né? Que você pode usar o Lovable, que você pode usar o ChatGPT, agora provavelmente ele deve estar falando do Cloud, né? E aí ele falou que demitiu os designers, eu falei assim, cara, levantei a mão, ó, o texto tá falando isso aqui, ó, fui no evento desse cara, e na hora que ele falou isso, eu levantei e fui embora. A diferença entre designer profissional e ferramenta é gigantesca. A sua página poderia converter muito mais com um design atrativo e estratégico. Daí eu falei que eu levantei e fui embora, mas antes eu falei, que eu fui no evento dele lá, eu levantei a mão e falei. Como te falei no evento, estão agindo errado em demitir designers e trocar por ferramentas. O ideal é treinar os designers a usar melhor as ferramentas e direcionar para ter o melhor resultado. Então aqui tem um ponto importante para a gente poder discutir. Talvez o designer ele não esteja ali também tão disposto a evoluir e trabalhar com as ferramentas. Tem vários pontos, né, se a gente for pensar, né? Talvez ele não quer ser um designer de ferramentas, porque eu acho que uma ferramenta, ele tem que fazer parte do nosso processo, e aí as ferramentas são cada vez melhores, entregando muito mais resultado, enfim.
mas não necessariamente ser o designer que só mexe com as ferramentas, né? Então que não preciso pensar. Eu vou ali, jogo para a IA e ela executa. E aquele resultado ali tá ok. Tanto é que quando eu vou dar alguma palestra, eu sempre começo com uma imagem que a IA gerou e um que eu fiz, né? Um trabalho que eu fiz, para mostrar ali a diferença do que é um trabalho feito por um profissional mesmo. Daí o discurso é: se você entende que isso daqui tá ok, tá bom, talvez seja um momento de ficar preocupado, porque isso daqui é o que a IA entrega. Então você provavelmente pode ser substituído por uma IA porque o resultado ali para você tá ok. Mas entre o que a IA entrega e o que a gente consegue desenvolver é bem distante. Mas legal, tive então aqui, eu fiquei um pouco chateado, né, com o conteúdo e tudo mais. Eu acho zoado querer criar um marketing em cima de uma coisa negativa, porque somos profissionais, existem profissionais, já somos uma categoria que, se for pensar, né, a gente tem que se provar demais, cara. Assim como hoje em dia também está sendo para os desenvolvedores, a gente tem que se provar demais. A gente apanha muito, então essa é a questão. E aí teve esse conteúdo, eu fiquei chateado, fui lá e comentei, mas eu fiquei de criar mesmo esse react aqui para poder comentar. Vamos lá, então o pessoal veio aqui comentando, curtiu o que eu falei, achou que faz sentido. Aqui depois ele comentou: pior que sempre tem designer, copy, gestor de tráfego que fica chateado comigo, mas com a aceleração da IA, só quem domina forte a IA continua, o design tradicional antigo já era. Eu me considero um designer tradicional, um designer antigo, mas isso eu acho positivo, porque me deu tanta casca e eu criei tantos projetos, seja web, seja mobile, e-commerce, sistema, que a hora que eu for criar qualquer coisa, cara, eu vou utilizar IA também e vou criar de uma forma muito mais assertiva, com direcionamento, conectado ali com a marca, como vocês têm visto, como vocês veem no nosso portfólio, no portfólio da Insane, lá no Instagram que eu tenho mostrado também. Então, por isso que eu acho que não é um comentário que faz tanto sentido assim. Aí ok pro cara que não quer realmente ali se atualizar, é um cara que não abre mão ali do seu processo, não entende que com a IA pode acelerar algumas coisas. Aí ok, acho que talvez ali faz sentido. Mas é meio pesado, né? E aí até o Rian aqui comentou, né? Agradecendo que eu me posicionei, né? A IA nunca vai ser melhor que um profissional. Aqui tem uma controvérsia, né? Então, um profissional, ok, um cara que entende, tem um processo, que pensa além do que é uma tela bonita, mas ser algo funcional, conta uma história, e assim vai. Em digital, mas de design ainda tem muito para estudar. Me dá uma grande marca que substituiu tudo por IA. Se fizer uma pesquisa rápida no Google, tu vai aprender o contrário. Então, legal. Nunca serão... Se ele está se referindo ao designer... esse comentário aqui do Thiago faz sentido. Ó. Se ele está se referindo a um designer mediano que faz o mesmo que um prompt amador, concordo. Agora, se está tratando de um designer nível A e afirma que a ferramenta substitui, é balela. Ainda existe um abismo de distância, que é o exemplo que eu comentei com vocês. Um abismo de distância. Mas designer A com IA vira um AA+, que eu acho que aqui é o meu caso também. Meu Deus, quanta merda. O que me impressiona é que tem pessoas para ouvir isso e, de certa forma, até concorda com esse rapaz por algum tipo de resultado. Como eu comentei, esse conteúdo, esse vídeo aqui vai ser difícil de digerir, né? Porque, pô, é a nossa área, né? A nossa classe. E aí a gente tem que se posicionar, a gente tem que se defender. Como eu expliquei, eu estou aqui envolvido em grandes projetos. Esse ano, graças a Deus, a Insane vai faturar muito mais do que a gente faturou o ano passado, com uma projeção aí muito boa para 2027, fora grandes parcerias que estamos formando aqui, porque tem muitas empresas que entendem o design como diferencial competitivo, que não é o caso deles. Eles querem agilidade. Só que eu acredito que eles estão deixando na mesa uma oportunidade de ter ali bons designers com eles, que vai olhar para o que está sendo construído, que vai olhar talvez ali até para as métricas e falar assim, cara, se a gente mover aqui esse ponteiro aqui, talvez a gente consiga, ao invés de ter uma página que converte 1%, a gente ter 2%. O que, imagina num lançamento aí de um Pablo Marçal, né? A gente está falando de milhões ou centenas de milhares de reais, né? Então, não que talvez ele não consiga ali direcionando a IA também, mas eu acho que
olhando para as páginas que a gente tem ali dessa turma do marketing, de modo geral, né, são páginas que são muito poluídas, são páginas que você vê que tem muito conteúdo, são páginas que a gente vai analisar uma ali, a gente vai ver em questões de performance, mas não trabalha contraste, não trabalha hierarquia, você vê que a imagem ali talvez, às vezes não tem uma boa resolução, não tem, assim, não gera uma conexão com o público, né, que é o nosso trabalho, gerar uma emoção, assim, ser algo memorável, acessar uma página, uma landing page e ver que aquilo ali realmente se conecta com ele, né. Então é algo às vezes que é só ali para poder cumprir. A gente tem uma campanha para fazer, a gente tem um lançamento para fazer, sobe uma página e pronto, né? Eu penso bem o oposto disso, de realmente a gente colocar energia para as coisas elas serem entregues da melhor forma possível, desde uma landing page até os criativos, porque isso envolve dinheiro, né? Então se eu estou colocando dinheiro ali para que um criativo ele performe, para que uma página funcione bem, então eu preciso que aquela página, que aquele criativo ele seja o melhor possível. Por mais que a gente que trabalha com marketing também, tudo mais, tem criativos também que eles seguem uma linha totalmente ali minimalista, uma linha muito simples, até se pega a câmera e grava sua tela e o seu rosto e vira ali um criativo. Entendo também que algumas páginas não precisam ser muito elaboradas, são páginas que podem ser mais simples até. Mas aqui a gente está falando de páginas que, ao meu ver, assim, já criei mais de 250 projetos, são páginas que têm muito potencial para poder melhorar. E eu não digo só de deixar o design mais bonito, mas ajustar algumas coisas ali na hierarquia, talvez ajustar um pouco em relação a criar algumas interações para deixar ela mais atrativa. Enfim, vamos dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. E aí, como ele citou ali como exemplo, né, durante o vídeo dele, uma página do Pablo Marçal, então eu procurei ali alguma página dele e encontrei essa daqui. E aí eu vou analisar aqui algumas coisas que eu imagino que poderia fazer melhor, né, que poderia ajustar para poder ficar melhor. Porém, eu pedi também para o Lighthouse aqui, para o PageSpeed, ele analisar para ver se a página tinha um cuidado ali em relação à performance. E tem, tá muito bom mesmo. Tá aí com 93 no mobile e quase que 100 no desktop. Então é uma página aí bem pensada para performance. Porém, aqui para UX ele trouxe aqui algumas coisas, que é uma página 7/10, tem uma boa condução emocional, mas longa e repetitiva. Para UI, tem uma identidade forte, porém alguns assets deixam o conjunto genérico. Às vezes não está tão preocupado em criar alguma coisa com a identidade do Pablo, né? Aí tem essa questão. Conversão, estrutura comercial bem pensada com alguns pontos de atrito importante. Performance, 6.5 de 10. Assets bem informados, mas a página extensa e muito depende de imagens. Geral, 7/3, eu mexeria bastante antes de chamar de excelente. Então é o próprio IA, né? Se a IA está entregando e ela mesmo diz que tem espaço para poder melhorar, talvez tenha espaço para poder melhorar. Então o hero é forte e tudo mais, a imagem deixa a área escura para que o conteúdo e concentre o personagem à direita. Isso daqui é legal, realmente é uma boa estratégia. Porque muitos designers acabam errando de colocar uma imagem em cima do texto, não sei como é que isso aqui vai estar no celular, mas de colocar a imagem em cima do texto e atrapalhar ali o contraste. Mas aqui a gente tem um contraste bem bacana. E tem um ponto também importante aqui, nossa, a gente passar isso aqui para o Marcelo Salles e analisar em relação à acessibilidade, tá ferrado. Mas tem um ponto importante aqui que é o contraste do botão. Então o botão ele acende junto aqui com a imagem, né? Então acho que isso daqui é super importante. Mas em relação à acessibilidade é um botão que não passaria por conta dessa cor não ter um contraste adequado aqui. O branco não tem um contraste adequado com o laranja. Gostei da imagem, a imagem quebrando as correntes, né? Um novo ciclo. Essa imagem também aqui tá bem bacana. Então aqui a gente tem um Hero Section até que interessante. O que poderia estar ajustando, que eu acho que poderia favorecer um pouco aí a experiência, né? Deixa eu só tirar um print aqui. Peraí, eu tenho que fechar o meu codex aqui, que ele tá... Fechar aqui. Fechar. Tá. Vocês não estão vendo aí, mas ele tá aparecendo aqui para mim. Beleza, eu tirei um print aqui, vamos só analisar. O que poderia favorecer um pouco a experiência é para dar uma noção aqui de continuidade. Vamos lá. A página, ela ocupa aqui o que seria 100 VH, que seria o tamanho máximo aqui da altura. Porém, o que eu faria seria realmente um Hero Set um pouco mais baixo aqui,
para aparecer já um pedaço da segunda sessão, dessa noção de continuidade. Porque senão a pessoa pode entrar ali no desktop e achar, pô, é só isso daqui, e aí não sabe que tem mais e tal, e já meio que desiste da página. Então eu gosto bastante de dar essa noção aqui de continuidade. Outra coisa que eu faria para poder criar uma identificação, saber que você está dentro dessa página e é uma convenção web, é colocar um cabeçalho aqui. Então um cabeçalho, tá, o logo, às vezes um botãozinho aqui que pode repetir esse mesmo aqui com um contador também, que depois fica fixo. Por que eu faria isso daqui? Para criar uma identificação, tá? Para você identificar que você está numa página e meio que dar um fechamento também. Então percebe que parece que falta alguma coisa aqui. Deixa eu só botar uma cor aqui. Parece que falta alguma coisa aqui no topo, né? Então é algo que eu poderia que eu acho que seria legal estar adicionando. E outro ponto que vocês vão perceber também, a página não tem um CTA que fica fixo. Então aqui, por exemplo, não tem um CTA. A gente poderia estar adicionando ali um CTA para, deixa eu ver, rolar para baixo, para cima, não aparece. Então eu acho que o seu objetivo é conversão, então esse CTA seria muito importante que ele ficasse fixo. E aí para ficar fixo, eu poderia estar adicionando aqui uma barrinha. Então, eu sou o designer, daí seria que eu sou um designer que não só estou pensando na parte visual, talvez seja esse o problema, está contratando só gente que pensa só em deixar a tela ali mais bonita. Mas eu poderia colocar aqui o botão, aqui eu poderia colocar o contador. Se quiser colocar até o logo aqui, repetir o logo, colocaria também, aí ficaria fixo isso aqui no scroll, né? Então o contador, aqui o CTA e tal, começa um novo ciclo, tá ali sempre piscando pro cara, sempre lembrando ele, meu, você não gostou do conteúdo? Então bora pra frente. Aqui tá ok também, talvez diminuir um pouco esse logo e aumentar um pouco a headline, acho que seria vantajoso. Aqui o que eu colocaria, porque eu quero que a pessoa continue scrollando, se ele não estiver ali convencido, né? Se ele estiver convencido, ok, matamos já a necessidade aí de continuar ali o scroll da página. Então eu colocaria alguma coisa para indicar direção, né? Para indicar ali o caminho. Então seria só alguns ajustes. Poderia chegar ele aqui um pouquinho para o lado, para dar um pouco mais de respiro aqui para o texto também. Fechar aqui um pouquinho a caixa de texto. Legal? Então, acho que seria isso. Alguns ajustes ali. Ah, quer ajustar um pouco mais? O que daria para poder fazer? Tenho aqui nosso Hero Set. Vamos considerar que tem essa noção aqui de continuidade para a próxima sessão, né? Então tem que ir, ele está continuando para a próxima sessão. E aí, você percebe que tem algumas informações. Uma jornada ali de 6 meses, a gente poderia transformar isso em bullet points. Então, aqui, ó, jornada de 6 meses. Coloca aqui um íconezinho. Acesso ilimitado. Caramba, peraí. Aqui, ó, vamos lá. Acesso ilimitado aos eventos. Então, assim, o que eu gosto de trabalhar com projetos digitais, UI, enfim, é a gente encontrar formas de deixar mais interessante as nossas páginas, nossas landing pages, para que o usuário ele tenha acesso à informação, às informações, de uma forma até mais gradativa. Não precisa ficar ali um bolo de informação. Então tem aqui o nosso título e tudo mais, colocaria a imagem dele aqui no topo. Aí você fala assim, ah, Gil, mas o que mudaria ali na conversão? Bom, teria que analisar para saber se está realmente fazendo a diferença. Mas aqui a gente está começando a falar também de ter uma estética mais agradável para o pessoal que acessa a página. Então, às vezes é como se tivesse uma casa arrumada, sabe? Então você tem mais vontade de ficar numa casa arrumada do que numa casa desarrumada. Você tem mais vontade de viver uma experiência ali naquela casa arrumada. Então seria mais ou menos isso. Você tem o espaço aqui para o texto, o CTA super claro. Eu acho que aqui a gente resolveria bem esse começo aqui do site, dando noção de continuidade e assim vai para a página, né? O restante aqui eu não vou ficar entrando tanto no detalhe, porque realmente esse é meio que um padrão, né, do marketing, de ter essas páginas com muito conteúdo e tudo mais. Aqui a única coisa que me incomoda, assim, é a questão de a gente ter um título alinhado ao centro, e depois a gente tem esses textos aqui na esquerda, que fica ali um pouco estranho. O que eu faria aqui seria até, se fosse possível, transformar isso aqui num único parágrafo. Então a gente ficaria mais ou menos assim, ó, só pra gente
pra gente alinhar, só pra vocês verem como que vai ficar mais confortável a leitura. Eu não gosto dessa leitura muito truncada, da mesma forma que eu vejo, né? Vamos lá, então vou colocar aqui 33. Beleza? Eu poderia sugerir aqui para IA também. Aqui. Ó, veja como já fica mais confortável, né? A gente não tem... Se o problema não é começar, é voltar. Você já prometeu, nananana, então ok. E aqui seria a mesma coisa, eu poderia usar alguns ícones para deixar um pouco mais visual. Nossa, cara, muito simples a gente resolver algumas coisas aqui. Legal, né? Então, vem aqui, vou tirar só a opacidade aqui um pouquinho. Adiciona aqui um íconezinho. Adiciona aqui um íconezinho, deixa um pouquinho mais visual. E aqui o texto. Lembrando que a gente tem aqui a nossa área com o texto ali centralizado, né? O texto, na verdade, o CTAzinho. E aí vai indo. Acho que daqui a gente já tem uma melhora. Daí você fala, pô, não é possível que não tenha espaço para um designer trabalhar dentro de um projeto desse. Na minha visão, tem muito espaço dali para a gente poder melhorar muito. Vamos lá, só ver se tem mais alguma coisa aqui em relação à análise da própria IA. Está longa demais, talvez a gente enxugar um pouco a página. 90 dias intensivos mais 90 de continuidade. Direção semanal mais direção, execução, campanha mais mentoria. Depois volto para o storytelling. Hoje o usuário precisa consumir bastante argumento antes de entender exatamente o que está comprando. Eu acho que na segunda, terceira dobra já é onde tem que matar. É onde tem que, tipo assim, talvez até ter um vídeo. É porque a gente com o vídeo deveria... a gente conta que o usuário vai clicar para poder ver o vídeo. Então, talvez aqui, a gente tenha na segunda ou terceira dobra, no máximo, um texto muito claro. Cara, 90 dias com a gente, você vai transformar, sair desse ponto para esse ponto. Tem uma descriçãozinha dessa forma. Eu acho que talvez... Tá vendo que é estratégico, não é só visual? Ó, a ideia é essa, você tá com a gente por, sei lá, 180 dias... E nesses dias vamos ter, nesses meses vamos ter esse plano, tal. Vai funcionar dessa forma. E essa é a transformação. Apontando um bannerzinho, tal, família feliz. E é isso. Aí aqui ele passa algumas sugestões. Percebeu que com um exercício muito pequeno aqui, a gente conseguiu observar várias coisas que poderiam ser feitas de melhor ali para essa página? E aí, como eu falei lá no começo do vídeo, eu acho que eu falei, né? Não é papel do estrategista ele ficar desenhando páginas. O que eu penso, às vezes, se eu fosse um estrategista, eu ia focar mais em como que eu contaria essa história. Para que o designer, utilizando IA ou não utilizando IA, ele crie ali a interface para deixar isso mais atrativo, para aumentar ali as conversões, mais atrativo para se conectar com o público, para passar melhor a imagem ali do profissional, seria a forma que eu faria, né? Então, eu acho que... eu já recebi um briefing também que veio no Lovable, sabe? Isso foi bem bacana, tem um projeto ali com a UOL. E aí eles enviaram pra gente uma página que foi feita com IA, para depois a gente executar aqui o trabalho do designer, que é exatamente isso que eu comentei com vocês. A página dá uma noção de continuidade. Às vezes a gente tem que criar um infográfico para deixar mais claro aquela mensagem, que é, como eu falei, é uma transformação. Você está passando de um ponto A para um ponto B. E se a gente montar um infográfico na hora que a pessoa chegar ali, ela se vê naquela posição, mas aí depois as coisas vão se transformando através de uma interação. O olhar do designer também. E olha que legal, acabei de receber e vai muito de encontro com a minha visão. Esses flyers feitos por inteligência artificial, e por mais que a gente tire onda e fale que é feio e tudo mais, tem um ponto que a gente precisa relevar. Esses flyers funcionam. Funcionam porque eles informam, eles organizam informações, eles funcionam para aquele tiozinho que tem o carrinho de hot dog que está começando agora e que não tem recurso para investir e também nem mesmo conhece um designer. E até aí tudo certo. O problema começa quando uma tiazinha vai lá e coloca um carrinho cachorro quente do lado do carrinho do tiozinho. Aí são dois carrinhos com o mesmo produto e com a mesma identidade. E aí o que acontece é um conflito de propriedade, como a gente costuma chamar no branding. Ou seja, nenhum dos dois tem uma identidade com um visual que seja só seu, do seu próprio negócio. É importante saber que a memorização de uma marca se dá por símbolos muito claros. Memorização de uma marca.
formas, cores, tipografias, padrões, estilos, tudo isso. O único problema é que isso pra gente tá muito claro, pra quem trabalha com brand, né? E aí você vai trazer esse argumento, às vezes, pra quem desacredita do nosso trabalho, é meio que tipo o cara fala assim, meu, isso aí é tudo balela, tudo balela. É uma dor. Com propriedade para não cair no genérico. E para que uma arte ou uma publicidade pareça pertencer àquela marca. E isso falando só do visual, sem contar o posicionamento, como a marca se expressa verbalmente, como ela se conecta com o seu público ou a sua comunidade. Então, vamos pegar um outro aqui. Vamos lá. Um designer, nunca mais eu contratei social media. Cara, todo mundo sabe disso. Suas artes estão horríveis, tá muito feio. Seu Instagram tá horrível. Só que ninguém é seu amigo o suficiente a ponto de falar. Tipo assim, ô mão de vaca, vai lá, paga um profissional. E como eu tinha comentado, tem um outro segundo vídeo aí do cara também falando para demitir os designers. Vamos ver. Demite seu designer, social media, você não precisa de nada disso. Tá acabando com todo mundo, social media, né? Vai embora, todo mundo. Não precisa nem assinar chat GPT nem nada de cloud. Agora morre até o chat GPT. Precisa de uma única ferramenta, que é essa a ferramenta dele, provavelmente, né? Então é isso, é argumento ali, você vê que é a chamada ali para poder chamar a atenção também. Mas eu acho isso bem ruim, porque eu não gostaria de criar um anúncio dessa forma, porque tem profissionais do outro lado, né? E aí, como eu falei, profissionais mesmo, como a gente viu ali nos comentários também do post, né? Então, profissionais sérios, que querem evoluir na carreira, que querem entregar trabalhos melhores, que querem fazer a diferença no negócio. Então, eu quero entrar pro jogo, entendeu? Se tipo, é uma página para poder vender mais, eu quero entrar pro jogo para ajudar essa página a vender mais. Se é um e-commerce, se é um aplicativo, eu quero criar ali o melhor aplicativo. Falando nisso, eu tenho um aplicativo para poder desenvolver aqui para uma fintech, uma empresa financeira, e vai ser um baita desafio, vai ser bem bacana. Até me lembrou disso daqui agora. Mostra que um profissional ainda que entende, né, um processo criativo, entende um processo de criação, entende que o design é um diferencial competitivo, ele ainda tem muito espaço no mercado. E o legal também é que nas últimas semanas eu tenho visto muitas oportunidades na internet, lá no LinkedIn principalmente. Muitas oportunidades ali, principalmente para um nível pleno. Agora, se você tiver inglês, então, putz, cara, aí tem muita, mas muita oportunidade mesmo. Então, não caiam nessa ansiedade aí, ou então nessa neura aí de, tipo, assim, desse tipo de conteúdo te afetar. Por enquanto, não sei como é que vai ser o futuro, né? Por enquanto, estamos salvos, estamos tranquilos, porque, na minha visão, como eu comentei muitas vezes aqui durante o vídeo, veio para poder potencializar ali o nosso trabalho. Tem muita coisa para poder fazer. E só para poder deixar um pouco mais claro também, né, em relação ao trabalho da Insane. Vamos lá. Aqui na Insane, a gente divide a entrega em 3 grandes partes. A primeira é UX, a segunda é UI e a terceira parte de desenvolvimento. Então, a parte ali de front-end. Por exemplo, vamos lá, a gente está criando uma landing page. Uma landing page para um game que está voltando aqui para o Brasil, um game bem legal, bem conhecido. E aí rodamos então toda aquela etapa de UX. Falando, nossa, Gilberto, não é possível, cara. Tá todo mundo falando que agora a gente consegue fazer um site em 2 dias, 3 dias. Falei, cara, ok. Então, essa etapa de UX é tão importante para poder entender o que vai ser colocado dentro da página, qual que é o conteúdo dessa página, fazer um processo ali de benchmark para entender como que os concorrentes estão construindo as suas páginas, os seus produtos, e qual que é o grande diferencial para a gente poder ter dentro do nosso site. E aí, como até o próprio ChatGPT ele trouxe aqui na análise, né, que essa página que ela tá longa demais, ela não deixa muito claro, e é exatamente isso que eu vou resolver na parte de UX. Eu vou deixar isso claro, vai alinhar com o cliente. Cara, essa é a história que a gente quer contar. Depois, a gente vai trabalhar o que a gente chama aqui de Key Visual. Então, a gente vai definir qual que é a linha visual desse projeto que a gente vai trabalhar. A gente vai criar imagem com IA, vamos criar ilustrações, backgrounds, brincar ali com as cores. Por quê? Um Hero Section, por exemplo, eu posso trabalhar um elemento 3D, eu posso trabalhar um vetor, eu posso trabalhar flat, eu posso trabalhar com profundidades, volume, sombra. Tem muita coisa que eu posso adicionar no Hero Section. Então aqui a gente separa um recorte do site. Nesse exemplo aqui do jogo foram 2, 3 dobras ali. E aí eu vou ali e vou explorando para deixar a página
vou explorando a parte visual mesmo. Então já tem definição da estrutura da página, arquitetura. Então vou brincando ali com o visual. Chegou no visual agradável, interessante, eu vou lá e apresento para o cliente aprova, depois a gente vai seguir ali para evoluir todo o projeto. E o legal desse projeto aqui de game, que eu vou fazer depois um react sobre ele na hora que a gente puder lançar, porque merece. Eu fiz o protótipo dele em duas camadas. O protótipo de aprovação ali do K-Visual. Eu fiz ele no Figma, porém no Figma a gente sabe que a gente tem limitações, ou então que ia dar muito trabalho para poder criar algumas interações. E aí eu fiz em paralelo também, porque é super rápido, né? Um protótipo já meio que vibe codado. Exemplo, o meu botão ele ficava ali circulando, brilhando, circulando, brilhando, circulando. Na hora que eu chegava numa segunda sessão, alguns cards eles iam flutuando e o texto ia ficando fixo. Então, é coisa que daria muito trabalho, ou nem sei se a gente conseguiria fazer ali no Figma. Bom, esse é ali um pouco da minha visão. Eu não sei se consegui trazer clareza, se eu deixei você tranquilo aí, porque não sei também se a gente pode ficar tranquilo, né? Eu acho que é isso que eu tenho comentado mesmo. A gente tem que se atualizar, não pode perder tempo aí, tem que buscar mais conhecimento, entender como que a gente pode utilizar a IA. Mas a base ainda, né, os fundamentos ali, a gente precisa ter e acaba que a IA ela potencializa todo o nosso trabalho. Como eu mostro muito no Instagram ali, eu acho que eu tô sem nenhum caderno aqui, né, mas eu ainda desenho no papel, eu sempre sintetizo as minhas ideias ali no papel. Eu também, como eu comentei, né, a Insane vai ter ali um resultado mais positivo do que foi em 2025, uma projeção melhor ainda para 2027. Então, eu vejo ali a área como uma área de crescimento. E aí, só que realmente vai ficando um pouco mais complicado para aquele que não quer se atualizar ou então para aquele que não quer investir em conhecimento. Por isso que é importante também você investir em conhecimento. Eu sempre estou fazendo algum curso, estou sempre em eventos também para poder absorver e aprender alguma coisa. E até por isso também que eu convido vocês a participar do nosso evento no dia 19 e 20 de setembro. Só clicar no botão aqui que está abaixo e se inscrever. Galera, foi um vídeo diferente, eu acho que eu mais bate-papo aqui com vocês do que realmente fiquei reagindo às coisas, porque não tem nem muito o que reagir. Os caras falaram isso mesmo, a gente não concorda e vamos pra cima. Até o próximo.